Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Sim, Nath, eu tô te ouvindo. Boa Eu tarde. sou a Natália Dimas. Eu estou aqui hoje na companhia da Laís Calandrini e da Kelly Sganderla. E nesse nosso encontro, hoje a gente vai abordar um pouco sobre IA em ação, como funciona a visão computacional. Ainda essa semana, a gente vai ter o nosso hackathon. E durante essa semana, a gente fez as nossas lives, todas no horário de 1 às 2. Pode passar, Laís. No decorrer dessa semana aí, então, a gente falando um pouco da nossa programação, a gente falou na segunda-feira sobre trabalhos inteligentes, a otimização do mapeamento e as oportunidades de usar a IA na sua organização até a data de ontem. Amanhã, a gente vai ver um pouco sobre IAs que chegaram para ficar, e no sábado, a gente vai ter o nosso hackathon. Kelly, quer falar um pouco sobre o nosso evento? Opa, vamos lá. Então, pessoal, para quem ainda não viu, a gente tem um hackathon planejado para sexta-feira. Ele tem um modelo um pouco diferente, porque vai ser um dia imersivo dentro de um ambiente que a gente criou especialmente para realizar esse tipo de atividade, que é o Caldeira e Process. Ele lembra um pouquinho o local da nossa sede física da iProcess em Porto Alegre, aonde a gente vai se encontrar. Então, todos os participantes vão ter o seu avatar. A gente vai se encontrar na Arena iProcess, onde na Arena a gente vai apresentar o briefing com o desafio a ser vencido, vamos informar como vão ser a formação das equipes. E aí, aqui dentro dessa área, a gente vai fazer então uma introdução à nossa temática e o trabalho que a gente vai desenvolver durante o dia. A partir daqui, os grupos vão ser organizados, então, e cada grupo vai para uma sala de reunião. Cada equipe vai trabalhar em uma sala de reunião, desenvolvendo ideias e criando um pitch de apresentação da melhor ideia criada. Essas ideias vão ser apresentadas na arena e a gente vai ter uma votação e premiação do melhor time. Bom, no final do nosso evento, a gente vai ter então a apresentação dos resultados, né, de cada equipe. Então, Isso. E se alguém ainda quiser se inscrever para o hackathon, ele está confirmado, a gente já tem o número de participantes para realizar, mas ainda temos algumas vagas. Então é só se inscrever usando o QR Code. Bom, além disso, é importante, né, aproveitar esse espaço para comentar com vocês que esse é um evento realizado, patrocinado, promovido pela iProcess, que é uma consultoria de transformação de processos com uma abordagem digital, né, de transformação alinhada com os processos de negócio. Então, a gente procura entender o negócio do cliente antes de propor soluções tecnológicas para encaixar as melhores opções. E com isso, então, a gente oferece uma série de serviços diferentes, do licenciamento, a capacitação, diagnóstico, prestação de serviços, entre várias outras formas da gente apoiar os nossos clientes nessa jornada de processos, hiperautomação e adoção da inteligência artificial. E dentro da nossa trilha de formação, né, dentro da nossa área de capacitação, a gente tem a trilha de formação BPM Business Track. Vocês tiveram um gostinho do que a gente discute durante a segunda live, em que a Simone Bastos e a Simone Silveira falaram, né, sobre prompts de inteligência artificial na modelagem, análise e revisão de processos. Na trilha BPM Business Track, a gente discute profundamente o que é a disciplina de gestão de processos, como é que eu posso construir, organizar a minha arquitetura e desenvolver uma cultura de processos na organização. No segundo curso dessa trilha, a gente discute técnicas de modelagem de processos, e aqui a gente também discute um pouquinho de prompts de IA generativa para nos apoiar. E o terceiro curso da trilha, a gente aborda mineração de processos, análise e redesenho. Quem tiver interesse em participar em algum desses cursos ou na trilha completa, a gente tem um desconto especial. É só seguir o QR Code que está aí na tela. E é isso, então, meninas. Eu deixo para vocês. Hoje o show é da Natália e da Laís. Eu volto no finalzinho. Até mais. Bom, então hoje, no nosso quarto dia de evento, a gente vai falar aí sobre a IA em ação, como funciona a visão computacional, mas antes da gente começar, vou apresentar a Laís e a mim para vocês. A Laís, ela é a nossa desenvolvedora de AI e Machine Learning aqui na iProcess, e ela tem uma vasta experiência em visão computacional e redes neurais, e ela também é membro do grupo de inovação tecnológica da iProcess.
Então, eu atuo em pesquisa e desenvolvimento de soluções com aplicações para inteligência artificial. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou analista de processos e sistemas aqui na iProcess. Tenho experiência em análise e modelagem de processos e eu atuo em projetos de modelagem, análise, redesenho e transformação digital orientada a processos. O que a gente vai ter para hoje nesse nosso encontro? A gente vai falar um pouco sobre introdução à visão computacional, vai ver um pouco de aspectos técnicos e tecnológicos, como aplicamos tudo isso e quais estratégias e impacto nos negócios isso pode ter. E no finalzinho a gente vai ter um pouquinho de mão na massa. Laís, é contigo. Beleza, pessoal. Vou começar passando aqui para a gente entender um contexto geral do que a gente vai falar hoje. Estou bem animada para falar sobre visão computacional com vocês. É um assunto muito legal. Eu acho que é um dos meus assuntos favoritos, né? Então, vamos começar com uma introdução, né, sobre a visão computacional. O que é isso? A visão computacional nada mais é do que um pedacinho da inteligência artificial que ela vai ser responsável por permitir os computadores enxergarem, analisar, tomar decisão com base em imagens, né? Então, o que a gente tem aqui? A inteligência artificial, basicamente, ela busca fazer uma mímica, ela busca imitar alguns sentidos humanos, né? No nosso caso aqui, a gente está falando da visão. Então, a ideia geral da visão computacional é basicamente essa, né? Analisar imagens, analisar vídeos e conseguir fazer essa entendimento assim como a gente faz, assim como a gente humanos faz, só que na máquina, né? Para isso acontecer, a gente precisa de uma série de cálculos matemáticos que são programados no computador, né? E vão formar uma coisa que a gente chama de rede neural, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho mais ou menos como é que isso funciona. E a gente cria um modelo de rede, né? A gente chama isso de modelo, que vai ser capaz de sintetizar essas informações que está chegando na rede, que no caso são as imagens. Tá aparecendo aí para vocês? O slide? Beleza. Ok. Obrigada. Tá, então vamos explicar para vocês mais ou menos como que funciona isso, né? Começa inicialmente na captação da imagem. Então, a primeira coisa é captura a imagem, a gente apresenta essas imagens para o computador. Depois disso, a gente precisa fazer um negócio que a gente chama de pré-processamento. Esse pré-processamento nada mais é do que a preparação das imagens que a gente está colocando dentro da nossa rede. O que é esse tipo de pré-processamento? Tá aparecendo. Laís, dá um Oi. pouquinho aí. O slide deu uma congelada. Isso. Pronto, perdão. Eu não tinha. Deu certo agora? Pronto. Eu. Primeiro a gente começa, então, vou voltar aqui o resuminho com a captura da imagem, né? Que são as imagens que a gente vai usar de treinamento, e são mais de uma, tem que ser bastante imagem. A gente faz, né, esse pré-processamento, que nada mais é do que conversões que a gente precisa fazer nessas imagens para a rede poder entender o que ela está recebendo. Por que a gente tem que fazer isso? A imagem, ela nada mais é do que um amontoado de pixel. Então, a gente tem que arrumar ela de um jeito que vai facilitar a rede de entender o que ela está vendo. Depois disso, outro tipo de pré-processamento também seria uma normalização, redução de ruído. O que é a normalização? Você vai ajustar o brilho da imagem, melhorar o contraste. A gente vai fazer vários procedimentos nessas imagens para elas ficarem mais ou menos parecidas umas assim, com as outras, padronizadas, né? No caso. Depois a gente tem a extração de características, que é basicamente o que a gente chama de treinamento. É basicamente o que a gente vai fazer dentro do treinamento, é extrair padrões. A gente vai procurar características específicas, formatos, texturas e bordas, contornos da imagem, para poder identificar padrões lá, para chegar no final e a rede está treinada para entender um objetivo final, seja qual for, né? Dependendo do objetivo que você quer, a gente pode treinar uma rede para fazer coisas diferentes. Isso é feito com algoritmos matemáticos sofisticados, então, por trás de tudo isso que está funcionando, é muita conta matemática, né?
E para fazer isso, a gente precisa de um poder computacional bem grande. E a gente precisa de um banco de dados diversificado também. Mais para frente, a gente vai entender como é que funciona esse banco de dados. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como que as coisas acontecem, como é que funciona, né? A primeira combinada de palavras que eu quero falar para vocês aqui é a rede neural. Como eu falei ali no começo, a ideia da visão computacional é fazer algo parecido com o que nós humanos conseguimos fazer. Então, ele funciona mais ou menos como o nosso cérebro. Então, a ideia aqui é a gente reconstruir um cérebro, e no nosso cérebro a gente tem o sistema nervoso, tem neurônios. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está passando isso para o computador. Então, existem redes neurais por trás desse treinamento, que cada rede neural tem algumas camadas, e dentro de cada camada a gente tem uma coisa que a gente chama de neurônios. E os neurônios basicamente vão receber os pixels dessa imagem, né? Que a gente está entrando na rede, e ele vai trabalhar em cima dela, passar para a próxima camada, trabalha em cima dela de novo, joga para a próxima camada. Então, na verdade, é um ciclo que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Cada neurônio vai receber um conjuntinho de dados, então a gente pega uma caixinha de imagens, divide ela em várias outras caixinhas e manda uma caixinha para cada neurônio da primeira camada. Inicialmente é assim que começa. Essa camada vai fazer o cálculo matemático, que é o processamento, para poder extrair as características. E como é que isso funciona, mais ou menos? A gente pode pensar, vamos, por exemplo, numa rede de classificação, que ele vai tentar identificar o que é uma bota e o que é um tênis, por exemplo, dando um exemplo bem geral aqui. Quando você passa de uma camada para outra, ele vai tentar fazer tipo uma filtragem. Então é como se aquilo fosse um filtro, tipo filtro de café mesmo. Ele vai separar algumas características gerais e vai pegar essas características e mandar para a próxima camada. Aí essa camada vai pegar características mais específicas e vai afunilando. Então é basicamente isso que a gente faz. Pega esse cálculo, joga para a próxima, e aí no final a rede vai tentar adivinhar o que está naquela imagem, né? No caso da classificação, sei lá, ele vai falar, isso é uma bota. Não, isso é um tênis. E aí a ideia é que a gente repita esse ciclo dentro dessa rede neural, até que ele entenda perfeitamente o que é cada característica que a gente está trabalhando ali. Certo? Agora eu vou falar de uma coisa que a gente chama de dataset. O dataset nada mais é do que o nosso banco de dados, né? É onde a gente precisa ter muito cuidado para montar, porque o nosso modelo de visão computacional, ele é tão bom quanto os dados que a gente usa para treinar ele. Então, se a gente recebe um modelo com um dataset que não tem muita diversidade, ou então que não está muito bom, que está com muito ruído, o nosso modelo não vai ser tão bom quanto a gente queria. Então, aqui eu trouxe para vocês um passo a passo, digamos assim, com 4 etapazinhas, para a gente entender melhor como que a gente poderia organizar esse dataset, esse conjunto de dados. Então, primeiro de tudo, a gente precisa colocar muita imagem. Geralmente, o modelo de visão computacional usa um tipo de rede que exige um banco de dados grande. Então, a gente precisa pegar muita imagem. E essas imagens precisam ser fiéis ao mundo real. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para você montar, você precisa pensar o que você vai estar recebendo para a rede testar. Então, por exemplo, vamos voltar naquele exemplo que eu dei da bota e do tênis. Você vai testar a rede tirando a foto só da bota, ou você vai tirar a foto da pessoa usando a bota? Então, assim, são imagens diferentes nesse caso. Um tem uma pessoa e o outro só tem um elemento, tem elementos atrás. Como que vai ser essa imagem? O seu dataset de treinamento tem que ser fiel a isso, porque senão a rede acaba aprendendo características muito específicas de uma imagem muito, por exemplo, sem a pessoa, né? Ele vai entender só a bota, ele não entende elementos em volta dela. Então tem que tomar cuidado com isso. E é muito interessante também a gente fazer imagem de diversas fontes. O que eu quero dizer com isso? Se você tira uma imagem com um telefone e você tira uma imagem com a webcam do computador, a imagem já fica diferente, né?
Ou então também, se você tira a imagem, sei lá, tira uma foto desse bichinho daqui e você tira uma foto dele daqui, você já tem características diferentes. Então, o ângulo que você tira também faz uma diferença. Quanto mais você puder mostrar as características específicas do objeto que você está treinando, melhor, porque aí o modelo tem mais coisa para estudar. O próximo passo seria a rotulagem de dados. O que é isso? A gente chama de label. Significa dar nome às coisas. Então, a gente precisa identificar na imagem o que é que a rede vai precisar aprender. Então, por exemplo, na de classificação, eu tenho que chamar essa imagem de bota, essa imagem de blusa, essa imagem de camiseta. Ou então, na detecção, eu tenho que mostrar onde está. Eu vou explicar também esse pedaço mais daqui a pouco, mas é basicamente isso. A gente precisa rotular os dados de maneira concisa. Antigamente, era bem mais difícil fazer isso. A gente precisava pegar imagem por imagem e ficar fazendo um quadradinho em cima de onde você queria trabalhar, em cima dos campos. A gente pode fazer isso com documentos, inclusive. Então, a gente teria que rotular nome da pessoa, CPF, data de nascimento. A gente precisava fazer isso na mão. Hoje já é um pouco mais fácil, a gente já tem modelos que já são pré-treinados, eles já entendem mais ou menos onde fica cada coisa, e a gente pode usar eles para criar esse dataset. Então é mais simples, né? A gente tem que dividir esse dataset para treinamento, validação e teste, então a gente vai dividir o dataset em 3 pedacinhos. E aí eu vou explicar daqui a pouco como que a gente entende o que é a validação, o que é o treinamento, o que é o teste. A gente precisa fazer o pré-processamento, que eu comentei ali no slide anterior para vocês, né? Então, a gente tem que fazer uma normalização da imagem, ajustar o brilho. Às vezes, a imagem vem em formato diferente, você tem que deixar todo mundo no formato padrão. Então, tem que fazer esse pré-processamento de imagem também. E uma coisa muito importante que está nesse último bonequinho aqui é o fato de que a gente precisa manter uma quantidade equilibrada de imagens no dataset. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está fazendo a diferenciação de uma bota e de um tênis, e eu tenho 20 imagens de bota mais 400 imagens de um tênis, a rede vai entender muito bem o que é um tênis, mas não tão bem o que é uma bota. Esse exemplo ele é mais simples, mas quando a gente coloca num problema mais complexo, ela se confunde muito. Então, às vezes, ela entende o que é um tênis, sabe que aquela bota não é um tênis, mas ela não entende muito bem o que é uma bota. Então, a quantidade de erro que a rede pode cometer vai aumentar. Então, o ideal é que a gente tenha mais ou menos a quantidade de imagens para cada rótulo que a gente escolheu. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse treinamento, o dataset de treinamento, a validação e o teste dos modelos, como é que a gente separa isso. Que nem eu falei lá atrás, o treinamento ele é basicamente um ciclo. Né? Então, como é que ele funciona? A gente entra com os dados, que vai ser, no caso, as nossas imagens, né? Que a gente separou para treinamento. A gente vai fazer esse processamento dentro das redes neurais, que foi o que eu expliquei para vocês lá no slide das redes. E aí o modelo vai começar a analisar o que ela vai achar de padrão dentro das imagens. Então, ele vai analisar cor, forma, textura, borda, controle, objeto. E aí ele vai olhar tudo naquela imagem e vai começar a fazer a extração de características. E aí a gente vai para a edição. O que é a predição? Depois de fazer toda essa extração de características e analisar os padrões, o modelo vai tentar adivinhar o que é na próxima imagem. Nesse caso aqui, a gente já trocou de imagem, a gente vai para o cara que fica na validação, né? Então, a gente tem que ter em mente que nesse caso do dataset, a gente tem N imagens para o treinamento, outras N imagens, então você não pode repetir imagem de treinamento para imagem de validação, ou mesma coisa para o teste, então a imagem de treinamento é só de treinamento. Por que isso? Se você quer validar se a rede está acertando ou não, e você pega uma imagem que você já usou de treinamento, aí fica fácil, certo? Você não vai saber se a rede está entendendo ou não, porque você já mostrou aquilo para ela, você já falou, isso aqui é uma bota, né? Então, se você pega uma imagem diferente, você vai ver se aquela rede está acertando ou não, porque você não colocou aquela imagem no treinamento. Daí ele faz essa predição
E aí depois a gente vai fazer o cálculo do erro, que a gente chama isso de loss function, que é a função de perda. Isso aí também é um cálculo que a gente vai fazer no meio da rede. Então, a gente vai decidir aqui se o modelo acertou ou não a predição que ele fez depois do processamento de extração de características. Aí, beleza, depois que a gente faz esse cálculo, a gente vê, acertou? Legal, vamos para a próxima. Errou? Então, eu vou ajustar um parâmetro que está lá dentro da rede, eu vou fazer uma alteraçãozinha do peso, de cada neurônio tem um peso, a gente vai mudar um pouquinho esses parâmetros e vai jogar de novo. Aí ele vai tentar de novo. É uma bota? É, beleza. E aí continua. Basicamente é isso que funciona no treinamento. Agora, como é que funciona a validação? Durante o treinamento, o modelo pode memorizar os exemplos ao invés de aprender o padrão real. Então, assim, às vezes pode acontecer do modelo ver tanto uma imagem lá dentro do treinamento que ele acredita que só existe aquela. Então, se você pegar uma imagem diferente daquela, ele não vai conseguir reconhecer ela. Isso a gente chama de overfitting, é muito comum de acontecer durante o treinamento. E uma das formas que a gente tem de evitar esse overfitting é fazer validação. Por isso que a gente tem um conjuntinho de imagens datasets separados só para isso. E por que a gente faz isso? Enquanto a gente está treinando a rede, a gente vai conferindo se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Então, a gente consegue evitar que esse overfitting aconteça. Aí, como é que funciona? Mais ou menos, eu vou explicar essa imagem para vocês. Ó. A gente recebe a imagem, ela passa aqui pelo esse processamento da rede, faz a predição, ela acertou, beleza? Ponto para ela, muito bem. Não. Então, a gente vem aqui, faz a alteração dos parâmetros da rede e faz tudo de novo. E aí, a gente faz isso com um conjunto de dados. Então, a cada ciclo do treinamento, a gente testa o modelo, né, com um conjunto de imagens diferentes das que a gente usou para treinar. E aí, dependendo do desempenho dele, a gente ajusta esses parâmetros até que ele consiga generalizar melhor aquela imagem. Beleza? Agora, como é que funciona o teste? Beleza, a gente tem treinamento, validação, como que a gente vê se realmente isso tá funcionando? A gente utiliza algumas métricas, né, de teste, e também a gente utiliza isso com um dataset diferente. Então, a gente pega mais um pedacinho de um dataset para poder fazer esse teste. Aí, aqui eu trouxe para vocês algumas dessas métricas, tá? Tem várias. Essas são as mais conhecidas e as que são mais fáceis da gente interpretar como que o modelo está funcionando. Que é a acurácia, precisão e recall. O que é acurácia? A acurácia quem joga videogame geralmente entende mais fácil o que é acurácia, porque tem muito esse nome nos joguinhos. Mas ela basicamente vai medir quantas previsões que o modelo acertou no total em relação a todas as previsões que ele fez. Então, geralmente a gente busca uma acurácia de pelo menos 90%, 95%. Quando o modelo já está mediano, fica entre 75% e 85%, né? Abaixo disso, a gente já pode mudar a estratégia de treinamento que não está tão bom. Precisão. O que é a precisão? Ela vai medir quantas previsões positivas realmente eram positivas. Então, essas métricas são cálculos que a gente faz para avaliar se a rede está indo bem ou não, tá? E o recall, ele vai medir quantos casos positivos ele identificou corretamente em relação a todos os positivos. Então, o recall ele é o quão sensível que o modelo está, basicamente. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo? Manda joinha aí para mim para saber se estão me acompanhando. Beleza. Agora aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas para a gente entender, tipo assim, na prática mesmo, como que a gente traz isso, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro, esses são ferramentas da Microsoft, tá? Da Microsoft Azure, que a gente usa bastante aqui no Process. Document Intelligence, ele é provavelmente um dos mais famosos. Ele é basicamente o OCR.
Vamos falar um pouquinho do OCR daqui a pouco também, que provavelmente é o que o pessoal mais conhece. É uma tecnologia para fazer leitura e processamento de documentos. Então, ele extrai informação de nota fiscal, de fatura, contrato, formulário, né? Faz reconhecimento de texto impresso, manuscrito. Ele é bem útil, dá para usar com muita coisa. Por exemplo, dá para fazer leitura de contratos para preencher sistemas automaticamente, né? Extrair dados e pedidos de notas fiscais. Então, dá para fazer bastante coisa. O próximo é o Azure Computer Vision. Esse cara é bem legal. Ele permite análise de imagens automaticamente. Ele tem alguns padrões de modelo já. Ele vai detectar objeto, ele lê texto também, ele descreve imagem, identifica cenários, ele pode classificar a imagem também. Então, ele é basicamente um modelo geral, né? A gente tem também esse Video Analyzer. Se eu não me engano, antigamente ele chamava Video Indexer, para quem conhecer é a mesma coisa. Ele é uma plataforma para fazer análise de vídeo, seja em tempo real ou não. E ele é bem interessante porque você pode extrair insights automáticos desses vídeos. Então, você pode identificar rosto, objeto, fazer transcrição de fala, tradução, pode identificar objeto. É muito legal, é bom para quem mexe com câmera de segurança, né? A gente tem também o Face API, que o nome ele é um pouquinho mais óbvio, ele é um reconhecimento facial, né? Então ele pode detectar rosto, identificar emoção, e se você treinar ele com o rostinho de uma pessoa específica, ele aprende a identificar essa pessoa, falar a idade da pessoa, sorriso. Então é tudo que dá para você fazer com a face, né? E por último, é o meu favorito, é o Custom Vision. Ele deixa você criar modelos personalizados de visão computacional, sem que você precisa programar uma rede do zero, né? E ele dá para fazer muita coisa. Você pode fazer classificação de objeto, detecção de objeto, segmentação, tudo com seu próprio dataset. Então, o interessante dele é isso. Ele é muito personalizável e ele é muito simples de usar. Você sobe as suas imagens lá, define os rótulos, assim, que nem eu expliquei, e aí a gente faz um treinamento e depois a gente consegue testar como é que o nosso modelo ficou, a gente consegue ver as métricas, é bem interessante. Beleza, agora, como que a gente aplica isso na vida real? Eu vou falar aqui para vocês do OCR, eu vou falar da classificação, segmentação e detecção inicialmente. O OCR provavelmente é o mais famoso, acho que a maioria das pessoas acaba que já ouviu em algum momento sobre ele. É basicamente o que vai permitir fazer leitura de texto em imagem e vai transformar esses dados em dados editáveis, né, pesquisáveis. A gente pode usar ele para fazer digitalização, leitura de notas, buscar conteúdo. E o legal hoje é que dá para a gente fazer quase tudo de visão computacional em tempo real. Então, você pode pegar uma imagem, mostrar para ele que ele vai identificar os caracteres para você. Então, você pode pegar um vídeo, né? E tudo mais. A classificação nada mais é do que literalmente classificar o que cada coisa é, né? Então, ele vai categorizar as imagens automaticamente. Para fazer isso, ele faz a identificação de padrões automáticos, ele vai atribuir os rótulos que a gente ensinou para ele de acordo com as características visuais, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui, né, de e-commerce, saúde, indústria, para identificar peça, identificar exame, a organização de produtos em categorias, né? Então dá para você identificar produto perecível, produto não perecível, garrafa, pacote, né? Nas prateleiras e coisas do tipo. A gente tem também a segmentação. A segmentação, ela é interessante porque, às vezes, as pessoas até confundem um pouco com detecção, que eu vou falar um pouquinho depois desse também. Mas a segmentação, o nome já diz exatamente o que ela faz. Ela vai segmentar exatamente onde o contorno daquele objeto está, né? Então, ele vai meio que destacar aquele objeto de uma imagem, né? Eu gosto do exemplo da saúde aqui,
porque a gente consegue fazer a separação de tumores. Então, você pega um exame médico e a segmentação é capaz de desenhar exatamente o contorno do tumor naquele órgão, né? Isso é muito interessante, facilita muito a vida. Agricultura, da plantação, por exemplo, dá para você identificar se um machucadinho na planta é alguma coisa natural, se é um fungo, uma bactéria, alguma coisa assim. E aí a gente consegue segmentar aquele pedaço da folha ou da flor, né? Separar as peças em linhas de montagem, então dá para a gente aplicar isso em várias coisas. E aí a gente tem, né, a detecção. E aí eu queria que vocês prestassem atenção na imagem que a gente colocou aqui, porque a detecção, ela não vai só identificar, ela vai mostrar para a gente onde que o objeto está. Só que, como vocês podem ver, a gente está tudo com quadradinho aqui, ó. Tipo assim, a gente tem essa pessoa, mas a gente sabe que a pessoa, ela está delimitada dentro desse quadrado. A detecção, ela só encontra a localização desse objeto. Aí a gente tem a segmentação para a gente saber exatamente o objeto, né? Aí, um jeito que a gente pode pensar para diferenciar a segmentação da detecção é agora está muito na moda aquela feature nova que tem nos telefones. Eu acho que a maioria deve ter, que você pega uma imagem e se segura em cima de um objeto na imagem e ele meio que pula na tela, e ele vira um sticker. Aquilo é segmentação. Aquilo é uma rede de segmentação, né? Então ele vai destacar um objeto para fora, enquanto a detecção só encontra aonde que ele está. Agora eu vou passar aqui para algumas aplicações por área, que é uma coisa bem legal para vocês poderem ver que a gente consegue aplicar isso em vários lugares. Você quer falar com a gente, Nath, um pouquinho? Sim. Falando um pouco do financeiro aí, para quem atua nessa área, a gente tem problema com processamento de documento e segurança. Então, a gente tem instituições, empresas dessa área, e elas geralmente lidam com muitos documentos físicos e com muitos processos manuais que precisam de autentificação. E durante esses processos, a gente pode ter erro ou até fraudes. Como que a gente usa a visão computacional para resolver isso, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, que é o OCR, reconhecimento facial e detecção de fraude. A gente chama de detecção de anomalia, né, no caso, que é para ver se o documento está falsificado ou não. O reconhecimento facial é sempre muito bom para segurança, né? Quando o reconhecimento facial funciona bem, ele é muito bom e não precisa de senha. E tem o próprio CR, né? O Document Intelligence que eu comentei com vocês. Se a gente for olhar para a saúde, que é uma área que a Laís também já trouxe aí, um problema que a gente tem é a questão de análise de exames, que hoje é feito manual, a gente tem ali, né, um raio-x, uma ressonância, e a questão de monitorar os pacientes. São muitos pacientes, são muitos exames, tudo ao mesmo tempo, e aí essa correria também pode acarretar erros. E é impossível soluções que a gente pode ter com a visão computacional, Laís. Gente, essa é uma área que eu particularmente sou suspeita, mas eu adoro. A gente pode mexer com a análise de exames, né? Que foi o que eu basicamente comentei com vocês. A segmentação de imagens médicas, isso é muito importante. E dá para fazer o monitoramento de pacientes também, com câmeras de segurança, né? Então dá para a gente usar a visão computacional em muitas áreas da saúde aqui. Pensando na área de segurança pública, que é uma área que eu acho que já é um pouco comum aí, a gente tem bastante exemplos. A gente tem problema de monitorar grandes áreas, de identificar suspeitos ali em flagrante durante crimes. Essa problemática a gente pode aplicar também para veículo furtado, para um veículo que está desaparecido, e a gente também tem solução com visão computacional para essa área. E, novamente, a gente traz aqui de novo monitoramento de veículos, reconhecimento facial. O monitoramento de multidão é bem legal, que a gente consegue pegar uma imagem onde tem várias pessoas passando. Isso é uma coisa que tem muito no filme, naqueles filmes do Tom Cruise, de Missão Impossível, que ele tá passando no aeroporto, e os caras de segurança, nem sempre de segurança, né? Mas alguém que tá atrás dele, fica procurando o quadradinho no rosto de todo mundo para ver se bate com o modelo da cara do Tom Cruise, né? Então isso aí é muito legal. E é super útil na segurança. Imagina um lugar que tem muita gente. Como é que você vai achar um cara suspeito que tá lá, sabendo que você tem, né? Contando que você tem o rosto dele. Analisar vídeos de segurança. Isso é tudo feito de uma maneira
mais automatizada, né? Então, a gente já acaba tirando muito o trabalho braçal humano que a gente tinha que ficar fazendo, de ficar olhando a câmera lá, e é cansativo, né? Falar um pouquinho de RH. Pensando ali na área de recrutamento e gestão de funcionário, a gente tem um pouco de dificuldade durante as entrevistas de avaliar a linguagem corporal. Então, a gente não sabe se a pessoa está ali, né? Se ela tá com a mãozinha para baixo, se ela tá com a mãozinha para cima, se ela tá se balançando. Online fica um pouco mais difícil. A gente também tem a questão da análise de currículo, da parte do fit de perfil e de monitorar a presença mesmo dos funcionários ali sem fraudes. E aí, as possíveis soluções que a gente pode trazer hoje. Aí aqui também a gente tem muita opção legal, que é analisar a expressão facial. É, tipo assim, quando você consegue colocar a câmera e colocar a IA para reconhecer se a pessoa tá, tipo, mexendo muito, ela tá nervosa, ela tá, sabe, a gente analisa o comportamento da pessoa na frente da câmera, né? Isso é bem legal. Dá para evitar fraude. Uma coisa que é muito interessante na fraude se a pessoa tá com a cara dela lá, ela tá presente, ou se ela tá pegando o telefone e colocando uma imagem na frente da câmera. Isso também é utilizado, né? Tem uma solução de visão computacional que dá para resolver isso. E aí também tem a análise de documento, né, do OCR, que a gente consegue pegar os currículos, já fazer uma classificação. Essa pessoa, ela é melhor em desenvolver, essa pessoa é melhor em falar com as pessoas. Então, a gente já pode analisar as informações, né, separar palavras-chave e tudo mais, tudo isso com a própria visão computacional. E é claro, se a gente pegar as IAs generativas que a gente tem da vida hoje junto com isso, dá para fazer muito mais coisa, né? Só dando um adendo aqui também, que eu acho que as meninas já até comentaram algo sobre isso também em alguma outra live. E aí, para a gente fechar nossos exemplos de aplicação, a gente pode falar da gestão. Estratégia de tomada de decisão é uma coisa muito comum hoje nas empresas, e aí elas precisam de apoio ali na visualização de insights analíticos ou de uma automação de um processo. Isso tudo para poder melhorar a tomada de decisão, a eficiência operacional e o dia a dia. Então, a gente também tem soluções para isso. Isso, no caso, a gente análise de dados, análise de reuniões, gestão de processos, a gente consegue sempre trabalhar muito com documentos e com automatizações, né? Analisar movimento de máquina, veículo, produto, por exemplo, se for um mercado, a gente consegue mexer com os produtos na prateleira, qual produto está no lugar correto, qual não está, se está faltando estoque. Então dá para fazer muita coisa, né? Eu trouxe também aqui mais uma ideia para vocês de que a gente falou de ferramentas dentro da Microsoft, mas acaba que a gente pode usar isso também no famoso ChatGPT, né? Que agora bastante gente já teve contato com o ChatGPT e embora ele não seja a ferramenta voltada para a visão computacional, a gente consegue usar ele também para tarefas um pouco mais simples. E aí eu trouxe uns 4 exemplos aqui para a gente ver como é que ele funciona. Eu vou passar aqui um videozinho da gente conversando com o ChatGPT. Nessa primeira imagem, nesse primeiro vídeo, a gente mandou uma imagem para ele e pediu para ele falar o que ele está vendo nessa imagem, né? Eu vou deixar ele escrever aí para vocês darem uma olhada. Mas basicamente a gente consegue ver que ele consegue entender muito bem o que tem ali dentro. Deixa eu parar aqui, só para a gente dar uma olhada no que ele escreveu, ó. Ele falou coisa colorida, ele falou que parece muito com metrópoles, como Tóquio, Hong Kong, a cor da luz que está iluminando, qual que é o efeito visual, né? Então ele consegue identificar elementos visuais dessa imagem. Então a gente pode utilizar também o ChatGPT como uma ferramenta de visão computacional para alguns casos, né? Esse outro aqui, eu vou ser sincera para vocês, eu achei isso incrível. A gente pediu para ele encontrar aonde que tem rostos de pessoas na imagem, para contar quantos rostos que tem. Ele vai mostrar, deixa eu tirar esse mouse daqui. Lá, ó, tem algumas pessoas nessa imagem. E aí ele fala assim, olha, peraí que eu vou analisar, né? Vou analisar essa imagem e olha só o que ele vai responder pra gente.
Ele mostra ali a linha de pensamento também. Ali, no caso, ele está usando um modelo que ele fez por uma linguagem de programação no Python. Provavelmente ele está usando um que chama YOLO, que é um modelo geral, que ele já é treinado, num dataset bem grande. Vou deixar acabar o vídeo ali para a gente ver. Ele é treinado com um modelo geral. E ali, eu não sei se vocês repararam, mas ele contou quatro rostos, sendo que a gente tinha 6, tinha mais 2 caras na frente. Por que que ele fez isso? Como eu falei, ele usa um modelo um pouco mais geral, né? Então, provavelmente, o modelo que ele usou, ele treinou pessoas olhando para frente na câmera. Aqui, ó, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu achei isso incrível. Ele não só falou pra gente quantos tem, mas ele fez a detecção dos rostos aqui, ó. Ele fez os quadradinhos em cima das imagens. E aqui ele não achou nem esse cara, nem esse aqui. Por quê? Ele é generalizado, né? Ele não tem um treinamento específico para achar rostos. Se ele tivesse, a gente teria imagens de treinamento onde a pessoa está de perfil, onde ela está assim, onde ela está olhando para baixo. E aí ele ia conseguir identificar provavelmente até essas pessoas aqui atrás. Lembrando que essa imagem aí a gente pediu para gerar essa imagem, né? Então é muito interessante. Dá para você usar para tarefas um pouco mais simples, o GPT também. E aí ele fez a contagem dos rostos, ele mostrou pra gente onde está, isso é incrível, né? Eu achei muito interessante. Aqui a gente vai, aqui a gente vai ver uma imagem onde tem pessoas atravessando a rua. Vamos ver aqui como é que ele vai responder aqui. E aqui é interessante que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o que que ele vai destacar pra gente, ó. Ele vai mostrar da mesma forma que ele mostrou a detecção do rosto. É, que acho que ele não mostrou. Mas ele falou aqui, ó, ele encontrou pessoas atravessando aqui, mas ele encontrou pessoas ali também, ó. Não sei se vai dar para vocês ver claramente, tem umas 3 pessoas aqui atrás. Elas não estão atravessando a rua, mas ele julgou que a pessoa tinha acabado de atravessar. O que é interessante, porque ele trabalhou muito bem, né? Mas, novamente, o GPT ele é treinado de uma maneira geral, ele é um modelo que não é específico de visão computacional, mas a gente consegue, né, usar ele para esse tipo de caso também, tá? E aí ele responde ali para a gente o que que ele está vindo, se ele quer outra interpretação, é bem, bem legal. Trouxe esses exemplos aqui para a gente ver, e tem mais um. Esse é para a gente identificar o estado de um objeto, para ver se a porta daquela imagem está aberta ou fechada. Aqui, ó, analise a foto e identifique se a porta do estabelecimento está aberta ou fechada. Aí que a gente Esse pediu para. aí, Ai, desculpa, Kelly, esse pode aí falar. fui eu que inseri na apresentação de vocês aqui na última hora, lembra? Esse aqui é um teste que a gente estava fazendo, pessoal, para uma empresa que faz entregas. E aí o entregador, às vezes, ele chega no local e encontra o estabelecimento fechado. E aí eles pediram que o entregador mandasse uma evidência de que o estabelecimento estava fechado. Então a gente fez um teste com a IA para que ele mande uma foto da porta e ele diga se a porta está aberta ou fechada. Então vocês podem ver que na primeira foto ele analisou. Pode colocar de novo ali. Isso. Ó, na primeira, né, a gente botou uma foto de uma loja, e aí eu pedi, analise a foto e indique se a porta está aberta ou fechada, mas eu não queria que ele me desse uma explicação, eu só queria que ele respondesse aberta ou fechada, né? Então responda apenas aberta ou fechada. E aí vocês vão ver que ele vai detectar, essa é uma fachada até um pouco difícil de interpretar, porque ela tem várias partes de vidro, né? Mas ele analisou e ele disse, ó, aberta, né? E agora eu vou mandar uma outra foto, vou fazer a mesma pergunta, se o estabelecimento, a porta está aberta ou fechada, e ele vai analisar também
não é uma fachada simples, porque tem várias faces o prédio, ó, mas ele identificou que a principal porta ali está fechada, não é? Então, para vocês verem que ele consegue, pelo modelo dele, interpretar ali a informação visual e até identificar o estado de um objeto. Seria interessante o mesmo prédio com porta aberta e fechada e testar ele. Mas era só para trazer mais um exemplinho aí para vocês. Obrigada, Kelly. Muito legal esse exemplo também. E bom, de aplicação que a gente trouxe foram essas, mas existem várias outras, tá? Se vocês conhecerem outras aplicações que eu não falei aqui, deixa no chat para a gente discutir depois também no blog, né? Mas pode deixar aí o que você já viu. Se você já teve contato com alguma coisa de visão computacional, você nem sabia que era, mas agora que a gente está estudando aqui, você lembrou, deixa aí pra gente discutir no chat, tá bom? Agora, caminhando para o finalzinho, falar um pouquinho, a gente já aplicou isso em um monte de coisa, em um monte de lugar, em um monte de área, né? Quais são os benefícios de fazer isso tudo, né? A gente pode. Ai, desculpa, passei sem querer. É, a gente reduz os custos operacionais, né? Que foi aquilo que eu falei. É, a gente descarta o uso de muita coisa manual que é maçante de fazer, né? Eu vou dar um exemplo novamente da câmera de monitoramento de segurança. Eu fiz um estudo uma vez de vídeos de imagens de segurança em tempo real, que é muito legal. A gente consegue pegar, inclusive, a placa do carro, né? E aí a gente já vai misturar análise de vídeo com OCR. A gente pega, não sei, está procurando um carro específico, se o carro específico passou na rua específica, a gente consegue ver a câmera daquela rua, procurar aquele carro, a gente faz um crop, a gente corta onde fica a placa e pega a placa desse carro e consegue identificar tudo a partir daí, né? Então, isso é muito. Dá para fazer muita coisa com isso e a gente acaba juntando várias ferramentas, né? De visão computacional. A gente consegue melhorar a experiência do cliente também, porque tem vários tipos de interações, né? Além da gente usar o reconhecimento facial. Eu não sei vocês, mas eu acho incrível quando eu vou em alguma empresa, sei lá, algum atendimento que tem alguma coisa de inteligência artificial, porque aquilo me dá uma impressão de estar imersiva no que está acontecendo, bem, bem mais, né, em alguns casos. Então, dá para a gente melhorar muito a experiência do cliente, facilitar processos onde a gente diminui o erro, por exemplo, quando você fica muito tempo em cima de um documento, pegando informação daquele documento, tira informação desse documento, anota aqui, tira, passa para o cliente. Você pode passar coisa errada. Nesse caso, a inteligência artificial vai sempre achar a informação onde ela sempre está, tipo, num formulário, por exemplo, né? Ela tem um padrão de posição, digamos assim. Novamente, aqui a segurança dá para usar muita coisa, né? Facial, vídeo e tudo mais. Insights estratégicos por meio da análise visual de dados, né? Aí aqui eu vou citar aquela ferramenta que eu falei com vocês da Microsoft, né? O Video Analyzer, que é bem legal. A gente pega vídeo em tempo real e dá a impressão de que vídeo é um pouco mais difícil de trabalhar, mas o vídeo nada mais é do que várias frames de imagem juntos, né? Então, tem tudo a ver aqui também com a visão computacional. A gente pode fazer análise desses dados. E, novamente, também dá para a gente juntar com vários outros tipos de inteligência artificial, principalmente generativa. Então, a gente vai acoplando tudo. E eu vou até puxar já um spoiler para quem vai assistir a live de amanhã, que vai ser muito legal. A gente pode pegar isso e automatizar em soluções de agentes, né? Que eu e a Kelly vamos trazer amanhã também. E facilita a implementação, né, da IA. Então, que é uma coisa que está muito em alta agora, está todo mundo tentando trazer para a empresa. Então, a visão computacional facilita essa inclusão dentro da empresa. Mas com isso tudo que a gente trouxe, a gente ainda tem alguns desafios e limitações, né? E é sempre interessante a gente falar sobre isso. A gente tem algumas coisas que são um pouco difíceis de trabalhar hoje,
mas não impossíveis, né? Dependendo do caso, a gente precisa mudar a abordagem, mas é uma coisa que pode ser um impedimento de acordo com o que você tem de recurso disponível. Eu vou começar falando sobre esses viés ali, né? A primeira coisa de tudo é o dataset, é o banco de dados. Então, na maioria das vezes, a gente precisa de muita, muita imagem para fazer o treinamento. Não é sempre que a gente consegue limitar. Hoje é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, o Custom Vision, ele exige que a gente use de treinamento 5 imagens por categoria. Isso é muito pouco, gente, é muito pouca imagem. E geralmente, quando você faz um treinamento do zero, você precisa de 1.000 imagens de cada tipo, no mínimo, dependendo da complexidade de problema que você está trabalhando ali, né? Então, a gente tem já uma solução muito boa, que são essas aplicações em nuvem que a gente tem da Azure, por exemplo. Temos outras também, tem várias outras opções. Mas ainda assim é um problema, porque às vezes você não tem um cenário real de dataset. E aí, se você treina com um dataset muito distante do que você vai usar, fica um pouco complicado da sua rede aprender e funcionar como você gostaria, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a diversidade do dado, a gente tem sempre como aumentar o dataset manualmente. O que é fazer isso? Você pega uma imagem que você já tem para o dataset, você vira ela assim, você muda a profundidade, você vai diversificar o dataset e para tentar ajudar o modelo a aprender algo mais geral. E outra coisa que dá para fazer é monitorar os resultados, né? E para isso a gente tem várias métricas de validação que a gente vai acompanhando o treinamento da rede enquanto ela está sendo treinada e depois também, porque sempre dá para a gente pegar essa rede e treiná-la de novo, né? Então tem isso. Outro desafio também é que é muito caro computacionalmente fazer isso. Para você fazer isso no teu PC, você precisa de uma GPU muito forte, uma CPU forte, você precisa de memória. E aí isso fica caro, né? Não é muito simples uma pessoa comum em casa ter um computador para fazer um treinamento próprio, né? Ainda mais com imagens. Imagens pesam bastante, né? Então, a gente precisa de muita infraestrutura. Só que a gente tem muitos serviços na nuvem, né? Que é Custom Vision, Computer Vision e tudo mais. Então, a gente tem essa opção, mas aí você tem que balancear qual que é o seu objetivo, o que que você quer. O poder computacional é muito alto. Outro ponto também é que não é só a infra, né? A gente gasta muita energia elétrica para fazer um treinamento. Eu lembro que eu ficava uma semana no computador fazendo treinamento, a conta de luz vinha absurda. Meu computador ainda tinha um monte de luzinha que ficava piscando. Não recomendo, viu? Puxa muita energia. E, e bom, é isso, né? O que eu tenho para falar para vocês. A Tem gente pode. um, tem uma comunicação, acho que da Microsoft, se não me engano, né, dizendo que a estrutura que eles mantêm lá para o Copilot consome cerca de, não me lembro quantos litros de água para cada 100 prompts. É uma coisa absurda, assim, né, que é muita refrigeração, energia elétrica, É estrutura. isso. Não é à toa que se fala tanto aí das Big Techs falando em aumentar a infraestrutura de parque tecnológico deles, né? Justamente para dar capacidade de processamento. Exatamente, Kelly. Exatamente. E também tem um outro ponto, não é só o quesito de infraestrutura, não altera só na possibilidade de treinar ou não, mas ele também altera no desenvolvimento da rede. Então, tipo assim, se você tem um PC melhor, é mais provável que a sua rede tenha um resultado mais preciso, tenha uma acurácia melhor, né? Então, é isso. Você quer falar alguma coisa, Nath? Querem acrescentar alguma coisa aqui? Não? Não, mas Beleza, era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje, pessoal. Se vocês quiserem deixar algumas perguntas aqui para a gente também, tá bom? A gente também deixou aqui um QR Codezinho para vocês falarem o que vocês acharam da live. Então, se vocês puderem acessar, dar uma olhadinha, é bem rapidinho.
tá bom? A Marcela deve estar falando aí no chat com vocês, mas tá aqui o QR Code. A gente tem umas perguntas. A gente teve umas interações bem legais, inclusive, pessoal. Obrigada de exemplos aí de utilização. E a gente tem 4 perguntas. A primeira foi da Solange. Ela perguntou: na indústria já é possível efetuar apontamentos de produção, inclusive rejeitando um produto ou lote? Você pode repetir, Nath? Na indústria já é Uhum. possível efetuar apontamentos de produção, inclusive rejeitando um produto ou lote? Sim, creio que sim, no quesito de. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas seria um Acho que problema é para detecção de defeitos, de né? classificação. Isso que eu ia falar. Isso. Provavelmente ver se um produto tá bom ou se um produto tá ruim. Já tem várias formas de abordar isso. Pode ser, igual a Kelly falou, pode ser uma detecção de anomalia, né? Que aí você procura alguma coisa de errada naquele lote. Pode ser uma classificação também. Aí a gente, nesse caso, teria que fazer tudo. Uma coisa que eu acabei não comentando aqui, mas a gente também usa muito hardware, né? Então, dependendo, você pode pegar uma câmera para colocar para analisar lá, e você coloca o software, que é o modelo dentro dele, dessa câmera, e aí a gente faz o processamento para fazer essa identificação de produto, tá A bom? gente já viu alguns casos, né, de câmera monitorando uma esteira de passagem com os produtos e ele identificando se tem alguma coisa que está fora do padrão, ele Uhum. desvia, né, da esteira, levando para um outro caminho, para uma outra análise mais aprofundada. Mas a gente não chega a trabalhar com esse tipo de projeto, porque na iProce a gente trabalha mais na parte de processos de negócio, tá? Mas cases com certeza existem nessa área, tá? A área de indústria já utiliza, eu acho, a visão computacional há um bom tempo, né? Inteligência artificial e visão computacional. A gente também teve uma pergunta da Gladys, me perdoe se eu pronunciar errado, que é: consigo utilizar IA para elaborar um PDD inserindo o vídeo do usuário executando o processo? Para elaborar o quê? Um PDD. Ah, Uma documentação, uma especificação de processo para ser automatizado, né? Eu posso tá. falar um pouquinho, porque aqui tange um pouquinho o que a gente trabalha na parte de análise, né? Analisar um processo para documentar e especificar como que ele tem que ser automatizado. Do ponto de vista do estado atual da tecnologia, né, um PDD é um documento de definição de processo para ser automatizado, principalmente com tecnologias de robotização, tipo RPA, né? Nesse caso, a gente tem alguns usos já, algumas ferramentas prontas que durante a gravação ele já vai detectando a estrutura das telas e vai documentando isso para você. Ou se você quer fazer uma documentação gerada a partir do vídeo, né? A partir de uma transcrição do vídeo, depois anexar esse arquivo de vídeo, né? Dentro do documento do PDD, provavelmente aí entra a parte dos assistentes digitais, que vai ser o nosso assunto de amanhã, né? Um assistente digital ele pode pegar partes de informação e fazer uma composição de um documento, submeter ele para alguma ferramenta, né? Seguindo um processo estruturado, tá? Mas a gente vai falar daí um pouquinho mais sobre isso amanhã. A gente ainda tem 2 perguntinhas, nosso tempo está acabando e a gente deixa para responder pelo blog. Combinado, então. Você quer fechar pra gente, Kelly? É isso aí, então tá, gurias, sensacional. Bom, a apresentação, todo o pessoal aqui no chat foi comentando que curtiu muito. Eu também estava curtindo. A didática de vocês aqui foi muito legal e a jogada ali também da conversa. Então, pessoal, para fechar o nosso dia de hoje, um agradecimento a todos vocês. Lembrando que esse evento é realizado pela eProcess, que é uma consultoria parceira do redesenho à automação com abordagem de transformação digital orientada a processos. Dentro do nosso portfólio de ofertas de serviços, a gente tem uma solução de descoberta de oportunidades de uso de IA, através de dinâmicas como a jornada garagem de inteligência artificial, onde a gente realiza workshops, né, de descoberta e apresentações, palestras, nesse tipo de atividade a gente contribui bastante. E projetos aplicando, né, todos os superpoderes da inteligência artificial, sobretudo na transformação dos processos de negócio. Então,
Além da visão computacional, várias outras tecnologias que podem ser utilizadas e combinadas para gerar um resultado de transformação eficiente, gerando resultados muito mais produtivos e interessantes. Ai, Isso. Pode avançar os 3. Isso, obrigada. de nada. E dentro do nosso portfólio de serviços, então, a gente realiza implantação corporativa de inteligência artificial, onde a gente apoia a organização na adoção de inteligência artificial generativa, capacitando e preparando os colaboradores nas questões de utilização segura dos chats de IA generativa no dia a dia, a implantação de assistentes digitais para fazer atendimento a clientes, parceiros, fornecedores, integrados com os sistemas de informação da empresa e a gestão de documentos, e a jornada de adoção de inteligência artificial, uma metodologia da eProcess para apoiar a desmistificar o uso da tecnologia e apoiar em todas as etapas da adoção dessa tecnologia. Para fechar os nossos avisos finais, deixo aí o convite para quem tiver interesse na capacitação corporativa em inteligência artificial, que é um curso sob demanda, EAD, com 3 módulos de 4 horas cada, você estuda no seu próprio ritmo. E a nossa formação BPM Business Track, para quem tem interesse em investir mais na sua carreira como analista de processos, com uma pegadinha de trabalho inteligente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Natália, Laís. Super Muito valeu. obrigada. Obrigada, pessoal, também pela interação Até no chat hoje. com a gente. Foi muito bom. Obrigada, pessoal. Até Valeu, amanhã. pessoal. Tchau. Até. Tchau, tchau.